Não vou me desculpar qual é o problema de eu achar que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro. Recalcados, invejosos, deselegantes, antiéticos e, acima de tudo, irresponsáveis. Mas ali não era uma questão de opinião, ali era uma questão de educação. Trabalhar aqui, mas pressionado pelo ambiente não, dos técnicos brasileiros. Não, pressionado por isso não, já tem outra coisa. Então, no primeiro momento, na fase das homenagens, houve o discurso do Oswaldo, e eu até dei uma entrevista dizendo que nós vivemos num país democrático onde todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Mas ali não era uma questão de opinião, ali era uma questão de educação, era uma questão de gentileza, era uma questão de elegância. Você tem que tratar bem as pessoas, e todos nós no palco ficamos indignados e começamos a bater palma para que a fala dele terminasse. Então tudo aquilo que o Alfredo falou, o Alfredo Sampaio, que estava no evento, porque eu tive que vir embora para dar treino para o jogo de hoje, mas tudo aquilo que o Alfredo falou, eu assino embaixo. A gente tem que, e eu como presidente tenho que me posicionar, e eu estou me posicionando aqui. A gente, obviamente, que perdeu uma grande oportunidade, porque o evento foi maravilhoso. O evento teve muita coisa boa, teve muita gente boa discutindo futebol, discutindo o DNA do futebol brasileiro, que era um dos temas, discutindo, por exemplo, a profissão do treinador no Brasil. Declarações inoportunas, deselegantes, né? O suco do recalque, o suco da postura antiética, e o suco do que essas figuras representam hoje no futebol brasileiro. As coisas mudaram, o mundo está globalizado, a economia está globalizada, o papel deles também, o setor deles, o segmento que eles atuam também globalizou. O que me chama a atenção é que o Oswaldo de Oliveira trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no Japão. Inclusive o Elton Novaes, que trabalha comigo aqui, me lembrou de uma história que, na oportunidade, quando trabalhava no Japão, inclusive defenderam por lá que ele fosse treinador da seleção japonesa. O Emerson Leão, que eu estou vendo muita gente poupar o Emerson Leão, mas foi tão deselegante quanto. Tão deselegante quanto. O Emerson Leão trabalhou. Esses caras ganharam petrodólares. Esses caras ganharam dólares, trabalharam no exterior. Naquela época eles defendiam o que eles defendem hoje. Outra coisa, isso que eles disseram vale só para treinador ou para jogadores também? Porque se o Leão diz que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, vale para jogadores? Porque se é para treinador é reserva de mercado, ele defende reserva de mercado. Você sabe por quê, Leão? Que você está fora, Leão? Você sabe por quê, Oswaldo de Oliveira? Que você está, aliás, você, Oswaldo de Oliveira, sinceramente, nós já conhecemos muito bem, porque você tentou agredir um repórter aqui em Belo Horizonte em 2018, repórter chamado Léo Gomide. Você se lembra dessa história? Você tentou agredir. Então, nenhuma surpresa sobre esses ataques baratos e baixos que você fez. Agora, o Emerson Leão, você também, Leão, está sendo muito poupado. E você foi, assim como Oswaldo de Oliveira, vocês foram o suco do atual momento que vocês vivem na carreira de vocês. Recalcados, invejosos, deselegantes, antiéticos e, acima de tudo, irresponsáveis. Irresponsáveis com as declarações. E eu não gosto de desejar mal para ninguém, porque eu acho sempre que isso volta. Mas talvez, pela boca de vocês, saiu o suco da pá de cal na carreira de vocês. Porque eu, se sou dirigente do futebol, o Leão já disse que é ex, já faz tempo que é. Agora o Oswaldo de Oliveira, que ainda esperava uma oportunidade de ser treinador, eu não acredito que tenha um dirigente de clube associativo ou de SAF que escolha esta figura para ser treinador a partir de agora. Porque diante do que disseram ontem, para mim, pá de cal na carreira dos dois. Ontem, lá na CBF, a minha frase foi: eu quero que o Ancelotti tenha muito boa sorte na Copa do Mundo, que nos traga o título e que depois,
quando ele deixar a seleção brasileira, que novamente um treinador brasileiro assuma o cargo. Foi exatamente isso que eu disse. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem exatamente a minha fala na hora que aconteceu ontem lá na CBF. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Novamente, os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão no ano que vem, e volte um brasileiro. Só isso que eu disse. Claro, o momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o valor do treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei. E eu acho, como eu disse para ele, o melhor treinador do mundo. E que se não pudesse ser um brasileiro, que fosse ele. E eu torci para que fosse ele quando estava acontecendo a escolha. Mas que na ausência de um brasileiro, que fosse o melhor do mundo, que é o Carlo Ancelotti. E muitos outros treinadores e torcedores também comungam da minha opinião. Nós, treinadores brasileiros, temos sido muito criticados e desprestigiados. Algumas coisas aconteceram que desfavoreceram os nossos treinadores. Acho as críticas demasiadas e infundadas diante de uma frase que é uma convicção minha. Essas críticas têm sido agressivas e pejorativas. Qual é o problema de eu achar que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro? É impossível eu ser contra a presença do treinador estrangeiro no Brasil. Até porque eu trabalhei no Catar e no Japão como treinador nos clubes desses países. Todo mundo ligado ao futebol conhece a minha história, sabe quem eu sou. Eu estou trabalhando no futebol desde o dia 1º de outubro de 1975. Eu tenho 50 anos de futebol, então eu tenho direito a ter a minha opinião, a vibrar com a seleção brasileira, que eu vi ganhar 5 títulos mundiais com treinadores brasileiros dirigindo a nossa seleção. Essa é uma questão que eu quero ressaltar bastante aqui, sobre essa sobrecarga desnecessária de críticas e infundadas, na minha opinião. Eu não acho necessidade para tanto estardalhaço. Gente, eu sou apaixonado pela seleção brasileira. É normal que eu esteja vibrando, esteja sentindo muito esse momento. Nós temos uma Copa do Mundo ano que vem e nós precisamos de reconquistar a hegemonia do futebol mundial. Por isso eu estou vibrando, eu estou ansioso com tudo que vai acontecer com a seleção. Não tem nada pejorativo, nada agressivo na minha fala, nem na minha cabeça, nem contra ninguém. Muito pelo contrário, eu estou muito ansioso pelo sucesso da seleção que eu aprendi a amar desde 1958. Espero que essa minha resposta não traga mais desdobramentos. Então, pessoal, é isso aí. Falei tudo o que eu tinha para falar. Assunto encerrado. Que venha o Hexa. Só mais uma coisinha. Eu ainda não me aposentei não, hein? Quer saber se você se sentiu também constrangido com a fala sobre técnicos estrangeiros? Como é que foi o seu sentimento em relação àquilo tudo? O que você percebeu também do seu pai, Carlo Ancelotti, a respeito da fala dos treinadores? Enfim, o quanto incomodados vocês ficaram com aquela situação? E se você está à vontade ou incomodado, ou se sente até pressionado, né? Não incomodado em trabalhar aqui, mas pressionado pelo ambiente dos técnicos brasileiros? Não, pressionado por isso não. Já tem outras coisas. Eu tenho... Já falei antes do jogo,
tenho uma muito boa relação com muitos treinadores do Brasil. A acolhida foi para todos os treinadores que eu vejo e falo com eles, foi muito boa. Então eu não tenho nenhum tipo de problema com os treinadores brasileiros. Acho que isso é uma discussão um pouco antiga. Já no mundo, em todas as ligas do mundo, temos treinadores do país, temos treinadores de fora do país, e acho que também é bonito ter essa... Se você olha na Premier League, a Premier League já não é o futebol inglês dos anos 90, já tem muitas... Como a sociedade toda tem integração, tem... Então, acho que falar ainda no 2025 de treinadores brasileiros, treinadores de fora, é uma coisa um pouco antiga.